Tudo bem com vocês? Shalom, Adonai, a paz do Senhor, graça e paz. Eu não sei como você se cumprimenta com o seu próximo aí na sua denominação, mas eu espero que de alguma forma eu tenha conseguido te cumprimentar, né, irmão? Pelo amor de Deus. E pra quem não sabe, eu sou professora da Escola Bíblica Dominical, aqui no campo central da igreja onde eu congrego. E eu leciono para o departamento de senhoras, porque eu sou casada e leciono para elas, né? E eu estava pensando que muitas vezes o irmão falta de Escola Bíblica Dominical e fica muito triste porque ele não conseguiu, né, não perdeu aquela aula que era muito importante. Então eu pensei, quando o irmão perder para que ele tenha a oportunidade de aprender novamente essa lição, eu vim aqui gravar agora vídeos. Vou postar uma vez na semana a aula da lição, né? Nós vamos começar o primeiro trimestre do ano de 2019 com a nova lição, que vem com um tema maravilhoso, que é batalha espiritual. Um tema que é muito importante, porque nós vivemos nesse mundo de batalha espiritual. Apesar que muitos hoje confundem o que é batalha espiritual, usam de falsos pseudo-batalha espiritual, a batalha espiritual é algo real. E essa lição, ela vem maravilhosa, tratando justamente sobre isso, sobre o que é batalha espiritual. E é muito importante você acompanhar todas as lições, até para a sua vida, para você enriquecer, se enriquecer de conhecimento da palavra de Deus, mas também para você aprender como você lutar contra como você se forjar nessa batalha espiritual. Se você ainda não adquiriu a sua lição, compre na sua igreja, não é caro. E eu acho que é um valor até mínimo, né, porque a gente deveria pagar para tanto conhecimento que a gente recebe através dessa lição. A lição é a lição, primeiro trimestre do ano de 2019, Batalha Espiritual, que tem por tema o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Essa lição, ela tá muito rica e adquira a sua. Temos também que ressaltar que o comentarista dessa lição, o pastor Ezequias Soares, líder da Assembleia de Deus, né, em Jundiaí. Pai do Senhor, pastor. Obrigada por essa lição maravilhosa. Introdução da nossa lição. Em 1960, na década de 1960, surgiu uma onda extravagante do que vem a ser batalha espiritual. E desde lá, muitos vêm com certos ensinamentos do que é batalha espiritual e vem enganando a muitos. No entanto, é justamente sobre isso que a nossa lição ela vai tratar, sobre o que é batalha espiritual conforme a palavra de Deus. Certas crenças por aí que dizem ser batalha espiritual não tem respaldo bíblico, logo não é batalha espiritual, porque o nosso manual, o local onde nós nos embasamos, nos respaldamos é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela vai dar os conceitos do que é batalha espiritual, ela vai ensinar como nós lutarmos contra isso. E o que passar disso não está na Bíblia, não é batalha espiritual. É crenças e ensinamentos inventados pelo homem a partir de 1960. Amém? Então vamos lá. Batalha espiritual. A autêntica batalha espiritual tem fundamento bíblico, mas nem tudo que diz ser batalha espiritual tem sustentação nas escrituras. Como eu disse, a batalha espiritual, a verdadeira batalha espiritual, tem embasamento bíblico, mas algumas coisas por aí não tem porque não é. A nossa lição, ela vai apresentar tópicos, e o primeiro tópico é a batalha espiritual, a qual está dividida em 3 pontos: conceito de batalha espiritual, uma realidade bíblica e o que não é batalha espiritual. Então nós vamos estudar cada tópico, cada pontinho desse, amém? Vamos lá. Conceitos de batalha espiritual. Olha só, irmão. A Bíblia afirma que todo mundo jaz do maligno. Está onde? Em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Então pensa comigo. Existe uma força do mal, que é o maligno. Assim, existem seres malignos e espirituais que desde o princípio conspiram contra Deus e contra a humanidade para a destruição e o caos no mundo. Então, desde o princípio, nós sabemos que existe uma força maligna tentando conspirar contra o ser humano, tentando conspirar contra as criaturas de Deus, desde os primórdios da humanidade, né?
nós temos que saber o quê? Que os demônios, eles existem, eles são reais, né? E eles se manifestam de várias maneiras, inclusive entrando na vida das pessoas. Lembra lá do endemoniado de Gadareno, a qual ele estava possesso? Então, o demônio, ele entra assim na vida das pessoas. Olha só. E tais espíritos, eles precisam ser expulsos. Por que vai ser expulso? Vamos lá. Por conseguinte, os cristãos se opõem a essas forças malignas pela pregação do Evangelho, a oração e o poder da palavra de Deus. Vocês se lembram que Jesus ele falou que ele iria, mas que nós faríamos muito mais, né? Ele falou para os discípulos: vocês vão expulsar demônios, curar enfermos, então cabe a nós expulsar esses espíritos. Aí fala o quê? Por conseguinte, os cristãos se opõem a essas forças malignas pela pregação do Evangelho, como eu falei, pela oração e pelo poder da palavra. A essa oposição nós denominamos nós cristãos de batalha espiritual. Então, professora Alessandra, o que é batalha espiritual? É qualquer oposição que você faz contra as astutas ciladas do inimigo. Quando você se opõe à força maligna, você está travando uma batalha espiritual, porque você está lutando contra ele. E quantas das vezes a gente já não teve essa luta, né? Aí tinha gente que falava bem assim: você tá com um monte de coisa na sua mente, não sei o que. Não, isso é real. As coisas do maligno, elas são real. E todas as vezes que nós nos opomos a elas, nós estamos travando uma luta. E essa luta é que nós chamamos de batalha espiritual. Isso é batalha espiritual. É você se opor às coisas do inimigo. Amém? Então vamos lá. Estamos no primeiro tópico, que é a batalha espiritual, né? Já vimos o primeiro ponto, que é o conceito de batalha espiritual. Então você, caro aluno, já sabe o que é batalha espiritual. Vamos para o segundo ponto, que é uma realidade bíblica. O tema principal da primeira epístola do apóstolo Pedro é o sofrimento do crente por causa do nome de Jesus. Esse sofrimento resulta da nossa contínua luta espiritual contra o pecado e contra o indiferentismo religioso, que tem muito hoje em todo lugar. Mas ao encerrar a sua epístola, o apóstolo esclarece que tudo isso parte de Satanás e seus agentes. Diz assim, sede sóbrios. Lá na leitura que a gente leu, a letra bíblica em classe, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Todos os dias, nós como cristãos sabemos que nós lutamos. Às vezes é um desejo. O inimigo, ele pode até não baixar ali como pessoa, mas ele manda dardos inflamados do maligno. Às vezes ele usa alguém para se opor a você, né? Sendo usado pelo inimigo mesmo para tentar te afrontar, para tentar te oprimir, para tentar te entristecer. E quando você se opõe àquele indivíduo ou algo do tipo, às vezes ao pecado, ao sentimento pecaminoso, você está se opondo ao inimigo, você está se opondo ao Satanás. É maravilhoso quando a gente deita no travesseiro todos os dias assim, antes de dormir, fala aquela oração e fala assim bem convicto: ufa, eu venci hoje a minha batalha espiritual, eu lutei contra o pecado, eu lutei contra o desejo pecaminoso. Porque, olha só, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda ao derredor, bramando como leão, nos perseguindo, procurando de alguma maneira nos tragar, né? Lançando aquele desejo carnal, lançando aquele pecado diante de você para ver se você cai nele ou não, te tentando. E quando você se opõe a isso, você está lutando contra ele. E olha, a Bíblia ensina através de quê? Da oração e da palavra de Deus. São as formas que nós conseguimos de lutar contra ele. Vamos lá. O que não é batalha espiritual? Está no terceiro ponto. Já vimos o conceito de batalha espiritual, uma realidade bíblica, né, que é o que nós lutamos sempre, todos os dias contra ele.
né? E agora nós vamos aprender o terceiro ponto, o que não é batalha espiritual. E aqui, irmão, você tem que focar e entender, para que você não seja enganado quando outras falsas pseudo-batalhas vêm por aí jogando em cima de ti e tu acha que aquilo é batalha espiritual e nem é. Então vamos aprender o que não é batalha espiritual. O que geralmente se chama de batalha espiritual, por alguns, é um modelo não bíblico e nocivo à fé cristã. Vamos lá. Os mentores dessa doutrina pinçam a Bíblia aqui e ali e adaptam as passagens relacionadas para ajustá-la às suas próprias experiências. Ou seja, existem pessoas que passam por algumas situações, aí vão lá na Bíblia, caçam alguns versículos, ele nem entende o contexto, ele nem entende o que está por trás daquilo que realmente o Senhor queria falar, aí aplica aquele versículo naquilo que ele está vivendo, numa experiência própria, que não é da Bíblia, é dele, aí ele cria uma luta espiritual, uma batalha espiritual e vai impor para a sociedade. Ele viu alguém passando por aquilo, ele, irmão, tu tá passando por uma luta espiritual, o capeta tá aí no seu... E vem com um monte de coisa, e na verdade não é batalha espiritual. Ele só pegou aquele versículo, aplicou na vida dele, no que aconteceu com ele, e fica dizendo que é batalha espiritual, mas não é. Vamos lá. Trata-se de uma cosmovisão abrangente de culturas antigas, como a da Mesopotâmia e do Egito, influenciada pela magia e pelo ocultismo. Era na época um mundo cheio de forças ocultas, em que os homens viviam procurando se proteger de deuses e demônios malévolos. É uma estrutura muito próxima do ocultismo contemporâneo, com a doutrina dos espíritos territoriais, maldição hereditária. Não, vou ler de novo, gente, que é pra gente entender bonitinho. Nós estamos estudando a parte que o que não é batalha espiritual. É uma estrutura muito próxima do ocultismo contemporâneo, com a doutrina dos espíritos territoriais, maldição hereditária ou de família, com os rituais de libertação. Dessa forma, é necessário você atentar para a palavra de Deus, para você não ser enganado, para você não confundir, não entrar no mundo do ocultismo, desses espíritos, dessas coisas, que não tem nada a ver com as palavras de Deus. Então, meu irmão, aqui no primeiro tópico, batalha espiritual, você já aprendeu o que é batalha espiritual, já sabemos que nós vivemos elas diariamente, lutando contra esse inimigo, esse bicho ruim, né? E que é necessário a gente vencer. Já aprendemos também que muitos por aí usam de falsas doutrinas, falsas batalhas espirituais, né? E ainda tentam colocar na vida dos outros, né? Mas que não é batalha espiritual. Ou seja, vamos concluir aqui. Alessandra, o que eu tenho que aprender nesse primeiro tópico? Você tem que saber que batalha espiritual é lutar contra as coisas, os dados inflamados do maligno. Amém? Segundo tópico da nossa lição, que tem por objetivo pontuar as principais crenças da pseudo-batalha espiritual. Lembra que eu falei que anteriormente que muitos ficam futricando ali, outro aqui um versículo sem entender o contexto e fica aplicando a realidade, outras coisas que viveu e coloca ensina aquilo como batalha espiritual? Então, justamente nesse tópico aqui, nós vamos aprender, nós vamos estudar as principais crenças da falsa batalha espiritual. Amém? As inovações mais chocantes que se pregam por aí são o mapeamento espiritual. Se você ainda não ouviu falar nisso, você vai ouvir hoje. O que eles pregam? Que existe um mapeamento espiritual, ou seja, uma região ali onde só tem demônio, a maldição hereditária, e a ideia de que um salvo pode ser possuído por demônio. Meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Olha isso. Eles ficam pregando por aí esse tipo de doutrina, ensinamento. Meu irmão, entenda, capeta não entra em crente. Não pegue em crente, não pode pegar em crente. Porque se entrou naquele que se diz ser crente, ele estava desviado dentro da igreja, ó, há muito tempo. Mas vamos lá estudar essa parte aí, bem cautela. Então é isso que nós vamos estudar. Esse segundo tópico, que é as principais crenças da pseudo-batalha espiritual, também está dividido em 3 pontos.
que é mapeamento espiritual, a maldição hereditária e crentes endemoniados, né? Que são esse tipo de ensinamento que as pessoas ficam dizendo por aí que é uma batalha espiritual. Vamos lá. Mapeamento espiritual. A doutrina consiste na crença de que Satanás designou seus correligionários para cada país, região ou cidade. Essa falsa doutrina, como eu falei, que começou na década de 60, eles ficam dizendo que o Satanás, vamos dizer assim, que o demônio fez um mapeamento ali, ó, aí ele colocou seus agentes em cada parte do planeta. É um mapeamento espiritual. O evangelho só pode prosperar nesses lugares quando alguém cheio do Espírito Santo expulsa o espírito maligno. Ou seja, esse falso ensinamento diz que ali tem uma região, ali, exemplo da África, que está cheia de demônio, e que o evangelho só vai chegar lá quando alguém cheio do poder de Deus chegar lá e repreender todos esses demônios que estejam lá. Isso é o que a falsa doutrina diz. Por aí, em decorrência, surgiu a necessidade de uma geografia espiritual. Aí eles foram inventar um mapeamento espiritual. Os espíritos territoriais são identificados por nome, isso é o que eles falam, que eles mesmos teriam revelado com as respectivas regiões que eles supostamente comandam. Eles dizem ainda que o demônio ali se manifesta na vida da pessoa, diz seu nome e dá diz que aquele território ali é dele. Vamos lá. Essas pessoas acreditam que tudo isso se baseia na Bíblia. Eles pegam a referência de Daniel 10, capítulo 10, presta atenção, irmão, anota aí. Esse mapeamento espiritual é um falso ensinamento, né? Como eu falei, que veio desde a década de 60. Aí eles dizem que determinadas regiões tem um monte de demônio lá e que esse demônio só vai sair quando uma pessoa cheia do poder de Deus chegar lá e repreender esse espírito. Eles dizem também que o demônio se manifesta, diz seu nome, diz que aquele território é dele e etc. E eles usam a Bíblia ainda como argumentos, né? Eles se baseiam aonde? Daniel, no capítulo 10, versículo 13 e versículo 20, em Marcos 5 e 10. Tudo errado, porque entenderam a Bíblia tudo de forma errada e vem querer usar a Bíblia para argumentar uma heresia. Isso daqui, ó, diz assim, ó: mas o príncipe do reino da Pérsia, em Daniel, no capítulo 10, versículo 13, me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre o rei das Pérsias. De que se trata de uma luta entre os arcanjos, de que se trata de uma situação entre os arcanjos, os anjos. Isso não tem nada a ver com o demônio e nem com dizer que... Me diz uma coisa, meu irmão, deixa eu tentar fazer você entender. Me diz aí, qual é a parte daqui de Daniel, capítulo 10, versículo 13, que diz que nós, seres humanos, estávamos cheios de demônio, possesso, e estávamos lá no céu fazendo guerra, brigando lá em cima. Não tem como. Isso daqui não é certo. Esse entendimento que eles tiveram por aí está errado. E não existe mapeamento do Satanás. Dizer que ele está ali só naquela região e ali naquela outra. Lemos anteriormente, lá em João, que o mundo jaz do maligno. Não um continente, uma cidade, uma partezinha. O mundo jaz do maligno. Amém? Vamos lá. Segundo ponto dessa lição: pregam a maldição hereditária. A doutrina resume-se nisso. Se uma pessoa tem problema com adultério, pornografia, divórcio, alcoolismo ou tendências suicidas, é porque no passado alguém de sua família, não importa se avós, bisavós ou tataravós, teve esse problema. Desse modo, a pessoa afetada pela maldição hereditária deve, em primeiro lugar, descobrir que geração seus ancestrais deram lugar ao diabo. Uma vez descoberta a geração, pede perdão por ela e dessa forma a maldição da família será desfeita. É o que se prega por aí. É uma espécie de perdão por preocupação, muito parecido com o batismo pelos mortos praticado pelos mormons. Os que defendem essa doutrina pinçam as escrituras em busca de sustentação bíblica. Eles pegam Êxodo, no capítulo 20, versículo 5, Deuteronômio 5 e 9, Isaías 8 e 19, e diz assim, ó: se meu pai foi alcoólatra,
Aí eu sou alcoólatra também, é porque veio uma maldição atrás, que meu pai pecou contra Deus. Eles estão querendo falar o quê? Que meu filho, né, lá na frente, meu filho que nasce na pureza em tudo, ele vai ser alcoólatra porque eu fui alcoólatra. É uma maldição hereditária. Eles pregam, essa doutrina diz o quê? Que o espírito maligno, ele passa de uma geração para outra, da pombagira ali, para a pessoa ficar adulterando, do alcoolismo, e vai passando de uma geração da outra. Aí eu te pergunto, quando aceitamos a Jesus, nós não somos nova criatura? As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo? Essa maldição é quebrada, minha irmã. Se teu pai, tua mãe, teu bisavô, alguém da tua família for um drogado, um viciado, um adúltero, um fornicador, tudo que não agrada ao Senhor fizeram no passado, essa maldição não vai vir com você, não vai estar sobre você. Porque a partir do momento que você entregou a sua vida a Deus, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram e você é uma nova criatura. Então não aceite esse negócio dessa falsa doutrina por aí, dizendo que se fulano fez isso na tua família, vai vir sobre a tua casa também, porque a maldição hereditária passa. Não, meu irmão, não passa. Eu vou ler aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 5, que diz assim, ó: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Está escrito na palavra do Senhor. No entanto, quando você aceita Jesus, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Se seu pai pecou, se sua mãe pecou, mas você aceitou a Jesus, você entregou sua vida para Deus, as coisas velhas, tudo velho, se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura e não é capeta e nem nada que vive sobre a tua vida, porque a tua vida, ela é direcionada pelo nosso Senhor. Amém? O que mais que eles pregam? Vamos lá. Crentes endemoniados. Esses pregadores ensinam que o homem é um espírito que tem a alma. Olha o que eles ensinam. Que o homem é um espírito que tem alma e habita num corpo. Partindo desse falso conceito teológico, afirmam que o Espírito Santo habita no espírito humano. Sabemos que lá no Jardim do Éden, quando o Senhor nos criou, Ele nos fez do pó da terra e foi lá e soprou o seu Espírito. O Senhor soprou o seu Espírito dentro de nós e nós tivemos vida. Não existe essa que o Espírito de Deus habita dentro do nosso espírito. Não, nós nem tínhamos isso. O Senhor foi lá e colocou o seu dentro de nós. Vamos lá. E que os espíritos imundos estão relegados à alma e ao corpo do cristão. Ou seja, na hora que eles dizem que na hora que o capeta quiser vir entrar dentro da gente, ele entra. Os promotores dessa doutrina costumam apelar para o estado psicológico de Saul, depois que ele se afastou de Deus. Lembra que eu falei que eles pegam ele pega um versículo e criam todo um contexto, sendo que não é aquilo. A própria Bíblia tem seu contexto. Eles pegam a referência de Saul. Eles falam que um crente, ele pode sim ser endemoniado. Aí, como referência, eles pegam Saul, porque Saul, ele se afastou de Deus. Lembra que depois que Saul se afastou de Deus, né? Eles pegam também como exemplo Judas Iscariotes e pegam também Ananias e Safira. Como esses 4 personagens estão dentro da Bíblia, esses falsos ensinamentos por aí, eles vão dizer que crente pode sim ser endemoniado. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Eles se desviaram dentro da igreja. Quando eles se afastaram de Deus, foi dentro da igreja, não foi fora. E desde lá, eles deixaram de adorar a Deus quando eles já estavam dentro da igreja e não fora dela. Então, eu quero te dizer que capeta não entra na vida de crente. Saul já estava com seu coração longe de Deus há muito tempo. Ananias e Safira, mais ainda. Judas Iscariote, o próprio Jesus falou que ele era o traidor. Eles não estavam com o coração deles em Deus. Quando você está com seu coração firmado em Deus, capeta algum entra na tua vida. Não tem como isso.
Não tem como dizer, olha, a pessoa ali é crente, olha, o capeta entrou na vida dela, irmão, quando ele estava na igreja. Não, ele estava dentro da igreja, ele estava, mas o coração dele, a vida dele já estava longe de Deus há muito, muito tempo. Amém? Então, meu irmão, não concorde com isso. Aí vamos lá para a Bíblia. Agora ver o que a Bíblia fala sobre isso. Ninguém tem o direito de fazer o que quiser com a Bíblia. Vejamos, portanto, o que a Bíblia ensina nas passagens reivindicadas pelos líderes defensores dessa inovação. Nós aprendemos no segundo tópico, né? Essas crenças da pseudo-batalha espiritual. E agora nós vamos para a Bíblia. Nós vamos ver aqui no terceiro tópico o que a Bíblia diz em relação a cada um deles. Amém? Sobre o mapeamento espiritual, o que a Bíblia vai falar? As duas passagens de Daniel falam sobre o príncipe do reino da Pérsia e príncipe da Grécia. São citações fora do contexto, pois se trata de guerra angelical, como eu falei anteriormente. Não tem nada a ver com o ser humano ali, cheio de demônio lá em cima, e nem um capeta lutando, não. Trata-se de batalha angelical, guerra angelical. E não há indício da presença humana. O gadareno revoga-lhe muito que eu não enviasse para fora daquela província, em Marcos, no capítulo 5, versículo 10, porque Jesus havia mandado os tais espíritos para o abismo, e revogavam-lhe que não os mandassem para o abismo. Esta é a razão de pedirem para ficar na região. Não se refere, portanto, a espíritos territoriais. Com essa passagem, essa referência bíblica de Marcos 5,10, nós quebramos essa crença falsa que existe mapeamento espiritual. Não existe mapeamento espiritual. Amém? Vamos lá. Assim fica claro que se trata de uma doutrina baseada numa interpretação equivocada. Amém? Vamos lá ver o que a Bíblia fala sobre maldição hereditária. Ai, gente, eu amo, a Bíblia é maravilhosa. No segundo mandamento do Decálogo, Deus afirma visitar a maldade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração. Como eu falei, é verdade. Mas logo, nós confirmamos lá em Romanos, no capítulo 5, do versículo 8 a 10, quando você serve a Jesus, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então a Bíblia, a própria Bíblia, ela vai ali e te fala, meu irmão, se tu aceitou Jesus, se tu tem Deus na tua vida, passou. Aquilo não existe mais. Tô dando um pouquinho de resumida, tá? Porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Vamos lá. Aí vamos ver o que a Bíblia fala sobre a possibilidade de o cristão ser possesso. Vamos lá. É bom lembrar que Saul já estava desviado nessa época. Quer prova? Vai lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Além disso, a Bíblia não fala de demônio, mas que o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Quem foi que disse que Judas Iscariote era crente? Vamos lá? Foi Jesus quem disse, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo? O próprio Jesus disse isso. Então isso quer dizer que Judas Iscariote nunca foi crente. Ele já era usado de demônio. E fazer o... Vamos lá. Isso dizia ele de Judas Iscariotes. Enquanto a Ananias e Safira, a Bíblia declara que eles mentiram ao Espírito Santo e não ficaram possessos, né? O crente em Jesus tem a promessa de Deus de que o maligno não lhe toca. Meu irmão, aqui eu quero fechar com chave de ouro esse terceiro top pontozinho, né? Que a Bíblia fala em 1 João, capítulo 5, versículo 18, que o maligno não lhe toca. O diabo não pode lhe tocar se você está revestido em Deus. Vamos lá. O homem segundo a Bíblia. Jesus disse que um espírito não tem carne nem osso. Se o espírito não tem carne nem osso, logo se conclui que não é verdade que o homem seja um espírito. Não tem como eu e você ser um espírito. Porque a Bíblia fala que o espírito não tem carne nem osso. Está em Lucas, no capítulo 29, versículo 24. Lucas 24, versículo 39. A Bíblia declara que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente.
E isso mostra, o que isso mostra? Que o ser humano, nós, eu e você, somos uma combinação do pó da terra com o sopro de Deus. O Senhor Jesus se fez homem, pois o Verbo se fez carne. Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, agora nós vamos para a conclusão. Há necessidade de equilíbrio para que os exageros dessas aberrações doutrinárias não levem o crente ao ceticismo. Longe de nós virarmos céticos, né? Porque a batalha espiritual existe e ninguém deve subestimá-la, meu irmão. Você tem que tomar cuidado. Os fatos estão registrados na Bíblia e nenhum cristão ousa negar essa realidade. Por outro lado, os crentes devem ter maturidade suficiente para não entrar no fanatismo. Porque tem muita gente por aí, principalmente no século XXI, que diz que tudo é demônio, que tudo é cor do Satanás e que nós temos que estar lutando toda hora. O copo quebrou o capeta, o prato quebrou o capeta, a luz quebrou o capeta, a pessoa não paga nem energia, né? Aí tudo é inimigo. A pessoa ela vira um fanático por tudo em dizer que toda hora está lutando uma batalha espiritual e não tá. Porque nós já estudamos o que é batalha espiritual e saiu disso, não é batalha espiritual, meu irmão, né? Mas nós temos que saber o que? Discernir entre o que verdadeiramente é espiritual e o que é manipulação esotérica. Então aqui nós finalizamos essa primeira lição. Eu espero que você, meu caro aluno, meu caro amigo, meu caro irmão, tenha aprendido e que nós possamos continuar juntinho, coladinho aqui. Aqui embaixo tem uma mãozinha, deixe seu like. Se você quer acrescentar alguma coisa, algum questionamento, alguma coisa que venha fazer crescer esse canal ou até o conhecimento da palavra de Deus, coloque aqui, né? Porque nós somos irmãos, estamos aqui para somar. Amém? Que você possa ficar com essa lição. Graça, paz, shalom, Adonai, paz do Senhor. E que melhor, mais que isso, que nós possamos aplicar essa palavra no nosso coração e vivê-la, né? Lembrando que nós estamos constantemente numa luta contra o inimigo, né? Contra a nossa carne, contra o pecado, contra as forças malignas. E que nós possamos ser fortes, resistir. Amém? Leia a palavra, firme-se nela e dou uma adiantada. Leia a próxima lição. Amém?